Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas, meus amores, meus corações, minhas amoras. Eu estou morrendo de saudades, mas a vida não pode parar. Vamos continuar com as aulas aqui de História da Arte, certo? E hoje a gente vai tratar de um assunto muito massa, que é o período chamado de pós-impressionismo. Ou seja, o período que vem depois do período impressionista, que vai surgir principalmente na França, como a gente já tratou em aulas anteriores, certo? Por que a gente chama de pós-impressionismo? Cara, porque não existe uma unidade na forma de pintar, de se expressar nesse período, né? Vão surgir diversos artistas com diversos fatores, com diversas características. Então a gente não consegue enquadrá-las todas num mesmo local, nas mesmas características de pintura. Surgem tendências, certo? Então a gente vai ver que do período que vai de impressionismo até cubismo, a gente chama de pós-impressionista. Mas a gente vai ter artistas maravilhosos aí, como por exemplo Van Gogh, né, que é o mais famoso de todos desse período, e a gente vai falar um pouquinho dele, tá? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá. Então, beleza. Qual que é a efervescência pós-impressionista, né? A pintura desenvolvida após 1886 até o cubismo é chamada de pós-impressionismo, até aí sem novidade. Impossível colocar todos os artistas numa mesma categoria. E exemplos de artistas a gente tem Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, entre outros, mas a gente vai falar especificamente desses, tá? Para não estender demais a aula, tá? Características básicas, isso aqui é bem importante. Vou até diminuir aqui, ó, para vocês conseguirem ler tudo. Ó, os pintores passaram a compreender que a visão objetiva estava de fato sujeita à percepção e ao tempo, ou seja, cada tempo histórico, cada pessoa no seu tempo enxerga as coisas de uma maneira. O pós-impressionismo, portanto, queria que a arte fosse mais substancial. Assim, o pós-impressionismo foi dividido em dois tempos, ou seja, uma arte um pouco mais arte mesmo, né? Não pintar do jeito que você via, mas sim uma arte que fosse voltada mais para a expressão humana, com as tendências, né? Por exemplo, a gente tem dois momentos. Desenho formal, que é a teoria dos pontos e planos de cor, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o mais legal é expressão das emoções e sensações a partir da cor e da luz. Van Gogh fazia muito isso, né? No primeiro a gente encontra Cerot e Cézanne, por exemplo, um desenho mais formal, mais metódico, como a gente vai ver daqui a pouco. E no segundo a gente encontra Lautrec, Gauguin e Van Gogh, como eu falei para vocês, certo? Vou aumentar minha tela aqui de novo. Valeu! Vamos lá então. Ó, pós-impressionismo, portanto, é um período de arte diversificado. Eles queriam uma razão, um porquê. Antes do impressionismo se pintava tudo do jeito que se via, sem um motivo exato. Agora eles querem uma razão para pintar. E essa razão não precisa necessariamente ser uma razão estética, mas sim uma razão emocional, talvez. Então já estava tudo certo, tá? Então, vamos continuar aqui. Próximo slide. Então a gente tem aqui Gauguin, né? O uso arbitrário da cor. Então Gauguin ele já começa a ter uma tendência nova pós-impressionista, que é, por exemplo, ele vai sim ter contato com os impressionistas, assim como o Van Gogh teve, só que ele já começa a atender de uma outra maneira. Dá uma olhada nesse quadro aqui, que legal. Aqui você percebe que o tom vermelho, por exemplo, as cores, elas não estão mais com aquelas pinceladas curtas, nem com uma tendência de cor, né? Ele está mais preocupado com a emoção que essa cor traz, né? Então, o Gauguin ele já usa arbitrariamente essa cor, ou seja, de qualquer maneira. O Gauguin ele tem uma história muito louca, que ele era rico, né? Tinha uma família muito boa, né? Ele tinha ali os seus filhos e tal. Só que aí ele largou tudo para ficar com a arte. Ele achou que ele ia conseguir viver de arte, só que aí vem uma crise danada, né? Ele não consegue viver de arte porcaria nenhuma. Ele vai ter abandona a mulher, abandona os filhos, vai ficar com um filho só. Depois ele vai pro Tahiti, mano. E lá ele desenvolve a sua arte no mais amplo cenário artístico, assim, como a gente vai ver, ó. Aqui a gente tem Jesus amarelo, como a gente pode ver a arbitrariedade das cores, né? Ele vai pintar um Jesus amarelo, ou seja, ele está trazendo o amarelo aí como uma ideia de sentimental e não necessariamente uma ideia de representação clara do que é isso, certo? E aí a gente tem, ó, por exemplo, o cão vermelho. Isso daí ele vai pintar no Haiti. Dá uma olhada, a árvore está num tom roxo, o cachorro num tom vermelho, a grama com dois tons diferentes aqui, né? As mulheres com tons mais claros, mais escuros, mas ele não tem uma necessidade específica de retratar exatamente como é.
é uma questão mais sentimental, né? Como a gente vai ver nas próximas obras aqui também, ó, certo? Não existe uma exaltação clara do céu aqui, por exemplo, com cores verídicas, mas sim uma ideia de sentimentalismo, entenderam isso, tá? A mesma coisa em todos os quadros dele, certo? Olha aí, esse daí é o Gauguin, certo? Olha que legal, ele se pintando aqui, né? Então, repara que até mesmo na hora de se pintar, ele vai utilizar-se das tons mais escuros ou mais claros, dependendo do humor que ele tá, certo? É muito legal isso, entendeu? O Cezanne já não. O Cezanne ele já está mais preocupado com o quê? Na estrutura, no permanente, que é uma característica que vai surgir no pós-impressionismo, né? O Cezanne está muito preocupado com... Ele também vai pintar em paisagens, tá? Ele gosta de pintar paisagens, só que diferente dos impressionistas, o que a gente consegue perceber? O Cezanne, ele busca mais uma forma permanente da natureza, né? Ele não busca alterações por causa dos tons das cores, igual os impressionistas buscavam, né? O Cezanne, ele busca mais uma forma, uma estrutura íntima, permanente da natureza. Ele vai utilizar algumas técnicas impressionistas, como as pequenas pinceladas, como a gente consegue ver aqui, certo? Mas não necessariamente ele está preocupado em a retratação e exposição dos objetos na luz do sol, mas sim uma estrutura mais permanente, com utilização inclusive de formas geométricas, né? Então a tendência dele é formar figuras geométricas, como por exemplo cilindros, como por exemplo retângulos, losangos. Inclusive o Cezanne ele vai ser considerado um dos iniciais expoentes, né? Um dos precursores do movimento do cubismo depois. Na verdade ele não é cubista, mas ele é o que vai dar início ou start a ideia do cubismo que vai surgir depois ali com o Pablo Picasso. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar aqui, se o slide me permitir. Muito bem. Aí a gente continua com a obra Cezanne, tá vendo? Aqui figuras geométricas e tal. Uma questão mais íntima da natureza, certo? Beleza? É isso aí. Ó, como por exemplo esse quadro. Esse quadro parece muito uma obra do Picasso, mas é Cezanne, certo? Aí tem um vídeo do Van Gogh que eu deixei para vocês, eu já passei esse slide para vocês, tá? E cara, assista esse vídeo, é muito legal. O Van Gogh ele tem uma vida muito doida, assim, muito bacana, e eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouquinho mais nele, tá? Mas ele inicia a sua jornada, meus cachorros deram a luz aqui, minhas cachorras. Ele inicia sua jornada já na Holanda, né, onde ele vai nascer, e ele inicia-se, obviamente, com a ideia do claro escuro, como a gente pode ver nesse quadro aqui chamado Os Comedores de Batata, né, a emoção através da cor, né, você percebe ali que é uma coisa muito... Ele já inicia mostrando um pouquinho da sua qualidade artística aqui. Mas, depois que ele vai para Paris, onde ele se liga com o Gauguin, né, ele vai ter um contato com o Gauguin, que é aquele cara que a gente viu no início. Depois ele vai para o interior da França, ele vai mudar diversas vezes de lugar, né? Inclusive vai ter um episódio dele com o Gauguin muito doido, mas vejam aí no videozinho, certo? E aí, quando ele muda para Arles, no interior da França, é quando ele começa a se encontrar de fato como artista, né? E aí ele vai representar as emoções de uma maneira muito íntima. O Van Gogh ele vai ser muito bom nessa representação íntima das cores e tudo mais, né? E as suas expressões artísticas vão ser referentes a tudo isso. Ele também era um escritor, né, mas não de romances, ele deixava cartas para o seu irmão, o Theo, que era o seu principal parceiro da vida. Ele nunca teve uma esposa de fato, mas ele vai ter algumas parceiras aí durante a vida, mas o Theo é o grande parceiro artístico aí do Van Gogh, certo? Então, olha só, esse quadro, A Sexta, né? A dormida depois do almoço. Olha como ele está preocupado com a emoção, a retratação das cores, né? Olha que maravilha, esse amarelo vivo, esse azul, ele é íntimo, é um ambiente tranquilo, de paz, de calmaria. Então a gente consegue perceber que é muito gostoso olhar para essa obra, certo? Van Gogh, não se sabe exatamente qual o problema que ele tinha, né? Mas ele tinha assim algum distúrbio, provavelmente. Não se sabe se era pelo uso constante de álcool e absinto ou se ele já nasceu com algum tipo de distúrbio. Mas inclusive tem um episódio que ele tira a sua própria orelha, né? E ele gostava muito de pintar autorretratos, né? Autorretratos. Então esses autorretratos ele pintava de acordo, como eu falei para vocês, da emoção do dia. Então tem autorretrato dele que tá todo disforme, tem autorretrato dele que tá perfeitinho. Então era muito legal, né, se analisar Van Gogh. E como vocês podem perceber como ele pintava através da emoção, dá uma olhada nesse quadro. É um quadro tranquilo, simples, calmo. Dá uma olhada nesse outro quadro que representa quase a mesma coisa.
Olha que doideira, né? Aí você já percebe que ele já devia estar passando por uma das suas... num momento muito profundo, assim, de angústia, de sofrimento, como a gente pode perceber até pelo próprio céu, né? Olha o céu do primeiro quadro, olha o céu do segundo quadro. Ele é um céu nebuloso, né? Que traz um sentimento forte, certo? Dica da vida. Com Amor Van Gogh. É um filme que foi premiado na Netflix e ele vai ser todo pintado igual o Van Gogh pintava, frame por frame. Cara, é um filme sensacional. Assistam, por favor, tá? Deixei aí o trailer do filme também para quem quiser ver no slide, tudo bem? Depois a gente tem Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, ele tinha problemas ósseos, ele era pequenininho, né? Ele era um cara de 1,50 m de altura, certo? Só que ele vai ser precursor, ele é de uma família muito rica, tá? E é impossível colocá-lo em qualquer outra categoria. Ele desenhava através de traços rápidos, ele sintetizava o humano, né? Definir a forma humana muito simplesmente. Então, ele vai ser precursor, por exemplo, do movimento de desenhar cartazes, né? Propagandas, os modelos de propaganda como a gente conhece hoje, se inicia com Toulouse-Lautrec, né? Ele fazia propaganda, por exemplo, do Moulin Rouge, certo? Que é aquele lugar ali onde tinha aqueles bailes, as dançarinas de Cancan e tudo mais, que fica na França, certo? Seu estilo se mostra único e ele é pioneiro na produção de cartazes. Antes dele, os cartazes só eram informativos, só tinha palavras escritas. Depois dele, você tem esses cartazes sintetizados, essas imagens sintetizadas para demonstrar o que o lugar ou o que estava sendo representado, né? Olha que legal. Então ele soube captar o sentimento humano também quando ele foi desenhar os seres humanos, como felicidade, angústia, tristeza, certo? E aí a gente tem algumas obras do Toulouse-Lautrec, que também tem uma vida muito bacana, se vocês quiserem, né, pesquisar. Tá vendo? Isso aí são cartazes dele, né? Muito legal. Tudo bem, galera? Beijos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E, cara, muita fé nesse momento. Vamos que vamos. Beijos no coração e tchau.